Tiger, Cavalgar o Tigre é uma obra de Julius Evola, filósofo italiano tradicionalista, publicado originalmente em 1961. Trata-se de seu último grande trabalho, e é frequentemente descrito como um manual de sobrevivência para os aristocratas da alma, a Survival Manual for the Aristocrats of the Soul. Evola parte da constatação de que o mundo moderno está em um estágio avançado de dissolução e decadência espiritual, cultural e existencial. As estruturas tradicionais que davam sentido à vida, hierarquia, valores transcendentais, ordem sagrada, desmoronaram, dando lugar ao niilismo, ao materialismo, à massificação e ao relativismo. Em vez de propor uma revolta direta ou tentativa de voltar ao passado, que ele considera inútil, pois o tigre, a força caótica da modernidade, é poderoso demais para ser enfrentado de frente, Evola oferece uma estratégia de sobrevivência interior para os indivíduos excepcionais, que ele chama de homem diferenciado ou aristocrata da alma. A metáfora central do título vem de um provérbio oriental. Quando não se pode matar o tigre, a única forma de não ser devorado é montar nele, cavalgar o tigre, usando sua própria força e movimento para se manter no controle, até que o animal se esgote. Assim, o leitor deve navegar pela modernidade sem se deixar corromper por ela, transformando os processos destrutivos em oportunidade de liberação interior e autossuperação. As I have said, the traditional values in the sense that I understand them are not bourgeoisie values, but the very antithesis of them. Essa frase identifica a separação histórica tripartida enunciada por Evola: tradicionalismo, capitalismo burguês e modernidade. Nesse sentido, Evola não se nega à modernidade, tendo em vista o retorno ao capitalismo burguês, pois para ele tanto a modernidade quanto o capitalismo burguês são necessariamente materialistas. After Puritanism and ethical rigorism, this is the orientation of the bourgeoisie world, towards social idols and conformism founded on convenience, cowardice, hypocrisy or inertia. Para ele, há uma tentativa de busca pela transcendentalidade não materialista, porém sem também tentar resgatar o tradicionalismo da época moderna. Among other things, it is significant fact, statistically proven, that suicide is much rarer in poor countries than in rich ones. Esse trecho revela que a ideia de que a desmoralização espiritual está necessariamente atrelada às questões materiais é falsa, já que, se fosse o caso, países pobres teriam taxas de suicídio maiores que as taxas de países ricos. During the latter their lives, an essentially different human type who is incapable of following the ancient precepts. Not only that, but because of the different historical and even planetary circumstances, such precepts, even if followed, would not yield the same results. Esse trecho reflete que não há como tentar resgatar o período passado da tradição, tendo em vista que, mesmo que o homem moderno tentasse ser tradicional, falharia, tendo em vista que os resultados seriam diferentes daqueles alcançados no passado, pois as circunstâncias históricas e até planetárias são distintas. Tendo dito isso, o livro não é um tratado político no sentido convencional. Evola defende uma postura de apolitia, ou seja, desapego da política militante moderna, mas uma reflexão existencial e espiritual influenciada por tradições esotéricas ocidentais e orientais, por Nietzsche, que ele critica e supera em alguns pontos, e pela ideia de tradução com T maiúsculo, que representa princípios eternos e supra-humanos. Quais são os temas principais? Crise na modernidade e niilismo. Evola faz uma crítica implacável aos ídolos do mundo contemporâneo: democracia, progresso material, igualitarismo, consumismo, ativismo vazio e a perda de valores transcendentais. O mundo moderno é visto como o oposto radical da civilização tradicional. Cavalgar o tigre. Atitude central. Em vez de resistir inutilmente ou tentar reformar o sistema, o homem diferenciado deve usar as forças destrutivas da época,
o caos, liberdade sem limites, dissolução, como combustível para o seu próprio crescimento espiritual e para manter uma soberania interior. Homem diferenciado versus massa. O livro é dirigido a uma elite espiritual, não necessariamente nobreza de sangue, pessoas que não sentem em casa no mundo moderno e que buscam um caminho individual para a transcendência. Ele enfatiza a construção de uma invulnerabilidade interior baseada no espírito, não na matéria ou nas circunstâncias externas. Tradição indestrutível. Mesmo em tempos de decadência, os princípios da tradição, hierarquia, sentido sagrado da vida, superação do humano ordinário permanecem válidos. O objetivo não é restaurar uma sociedade tradicional, mas viver esses princípios dentro de si mesmo. Liberdade interior e lei própria. O homem diferenciado segue sua própria lei interior, e não a moral burguesa ou coletiva. Pratica ascetismo ativo, controla as paixões e transforma a dor, obstáculos e o próprio niilismo em ferramentas de fortalecimento. Há influências de ideias como o super-homem nietzschiano, reinterpretado à luz da tradição. Crítica ao ativismo e à ilusão da mudança. Evolo rejeita o engajamento político convencional ou tentativas de salvar a sociedade moderna, pois elas seriam ineficazes. Foco é na transformação pessoal e na preservação da dignidade espiritual. Transcendência e libertação. O caminho proposto leva a uma espécie de diniocianismo apolítico, fusão de impulsos vitais controlados com ordem e distância interior, onde processos destrutivos se convertem em liberação. No livro Cavalgar o Tigre, Julius Evola dedica uma atenção central ao conceito de Kali Yuga, retirado da cosmologia hindu tradicional. Ele utiliza como a principal lente para interpretar o mundo moderno, descrevendo como a fase terminal de um grande ciclo cósmico de declínio. Segundo Evola, a Calígula, ou Idade das Trevas, representa a fase final e mais degenerada dentro da concepção cíclica do tempo presente nas doutrinas tradicionais hindus, concepção que encontra paralelos nas 4 idades descritas por Hesíodo no mundo greco-romano: ouro, prata, bronze e ferro. Longe de ser linear e progressiva, a história é vista como uma sucessão de eras que se afastam cada vez mais da origem espiritual pura. O Satya Yuga, ou Idade de Ouro, constitui o ponto culminante de harmonia máxima, nos quais os princípios transcendentais da tradição ordenam perfeitamente tanto a vida humana quanto a ordem cósmica. As eras seguintes, Treta e Dvapara, marcam uma progressiva descida ou involução espiritual, até chegar a Kali Yuga, a última e mais sombria frase, que é precisamente aquela em que vivemos. Nessa era de dissolução generalizada, todas as forças, sejam elas individuais ou coletivas, materiais, psíquicas e espirituais, que antes eram contidas, hierarquizadas e ordenadas por uma lei superior de origem divina, são subitamente liberadas em um estado de liberdade caótica e desordenada. A deusa Kali desperta subitamente. A deusa Kali desperta plenamente, simbolizando a potência elementar, primordial e Shakti, a energia ativa do mundo. Ela não se manifesta apenas como força destrutiva pura, mas também como princípio ligado ao sexo, aos ritos orgíacos e à dissolução ativa, acelerando o colapso de todas as estruturas tradicionais. Para o homem diferenciado, entretanto, essa mesma liberação caótica não é apenas catástrofe, torna-se o cenário preciso onde a estratégia de cavalgar o tigre pode converter a própria aceleração da dissolução em meio de autossuperação e realização espiritual superior, transformando a noite mais escura da modernidade em oportunidade para afirmar uma presença que permanece incondicionada e invulnerável. O resultado é um mundo onde o sagrado perde força, o materialismo e o niilismo dominam, as hierarquias naturais colapsam e surge um tipo humano diferente, incapaz de seguir os preceitos antigos da mesma forma, pois as condições planetárias e históricas mudaram. Mesmo que alguém tentasse viver segundo as normas tradicionais antigas, eles não produziriam os mesmos efeitos. Segundo Evola, a Kali Yuga se manifesta no mundo moderno de forma clara e inexorável, identificando-se diretamente com a civilização ocidental contemporânea e, por extensão, com o processo de globalização que espalha por toda parte
seus traços essenciais. O que se observa é o colapso generalizado de todas as instituições, valores e estruturas que outrora davam sentido, ordem e orientação sagrada à existência humana. A religião tradicional perde sua força viva, a hierarquia natural se dissolve e o sentido sagrado da vida é substituído por uma visão puramente profana, utilitária e materialista. Em seu lugar surge uma ascensão triunfante do igualitarismo, do consumismo desenfreado, do relativismo moral e cultural, do cientificismo redutor, da arte degenerada, da sexualidade dissoluta, do ativismo político vazio e da massificação crescente, que transforma os indivíduos em partículas indistintas de uma multidão amorfa. Sobre especificamente o esporte e a música, Evola diz: This, however, has nothing to do with the cult of the physical personality, much less with the mania for sports, especially for team sports, one of today's most vulgar and widespread opiates of the masses. Vemos que um dos passatempos favoritos do brasileiro é mencionado aqui. Para Evola não é a religião o ópio do povo, mas sim o futebol. A, entre aspas, música também recebe críticas por Evola. One can deduce that modern man, especially North American man, has regressed to primitivism in choosing, assimilating, and developing a music of such primitive qualities as Negro music, which was even originally associated with dark forms of ecstasy. Engraçado que desde 1961 Evola já sentia e previa o que vivemos hoje. Uma, entre aspas, cultura sendo direcionada e representada pela influência dos negros, seja hip hop, funk e rap. Finalmente, Evola fala sobre as drogas. Once starting on drugs to fit in or be in vogue, they succumb to the seduction of the states caused by the drug, which often wrecks their already weak personality. Mais uma vez, Evola critica uma das pedras de toque da vida moderna, o uso das drogas. Seja por método recreativo ou apenas para parar de sentir dor e escapar da realidade, Evola diz que um homem moderno que já tem uma personalidade fraca destrói por completo ao sucumbir aos estados causados pela droga. Todas essas questões então pintam um retrato da famigerada figura do último homem, descrita por Nietzsche, seres pequenos, confortáveis no sentido de odiarem o desconforto, e hedonistas, que inventam para si a felicidade artificial e medíocre, sem qualquer capacidade de transcender a si mesmos ou de aspirar a algo verdadeiramente superior, contentando-se com a segurança, o entretenimento e o bem-estar imediato. O Millennial representa muito bem esse tipo de pseudo-homem. Abunda na internet as fotos deles tirando selfies com incontinência emocional e desfilando com o mais recente lançamento de Harry Potter ou da Nintendo. Assim, o mundo se torna um universal desordenado sem Deus, no qual o homem se embriaga com a liberdade sem limites, com o acaso, com o sedutor e com todas as possibilidades abertas pela dissolução. Mas essa embriaguez conduz inevitavelmente à ruína espiritual para aqueles que não possuem a preparação interior necessária. Para o homem diferenciado, contudo, esse mesmo cenário de caos acelerado não representa apenas catástrofe, mas o campo preciso onde se torna possível cavalgar o tigre, transformar a liberdade caótica, o relativismo e a intensidade dissolvente em combustível para a autossuperação ativa, mantendo a distância interior e a soberania espiritual intactas no coração da tempestade da modernidade. Ele enfatiza que não é uma crise passageira ou reformável por meios políticos ou sociais convencionais. É uma fase inevitável do ciclo, um fim de uma era, em que as forças destrutivas são tão poderosas que resistir diretamente seria suicídio, como tentar lutar ou matar o tigre de frente. No sentido de fim de uma era, o Evola diz: Sex and women are instead becoming dominant forces in present society, an evident fact that is also part of the general phenomenology of every terminal phase of a civilization's cycle. Nesse sentido, vemos que a presença irritantemente constante de mulheres em todos os espaços sociais e políticos demonstra mais uma vez o fato
de estarmos no fim de uma era, de um ciclo civilizacional. Diferente de fim da história de Fukuyama, vemos que a infiltração das mulheres em todos os ambientes é, na verdade, um dos vários exemplos do encerramento de um ciclo civilizacional, a Kali Yuga. Esse homem compreende que no Kali Yuga as antigas normas tradicionais estão irremediavelmente canceladas e que o tigre, a força caótica, acelerada e dissolvente da modernidade, não pode ser detido nem morto por meios diretos. Por isso rejeita tanto a ilusão de salvar a sociedade ou restaurar o passado, quanto a fuga passiva ou nostálgica para um isolamento exterior, como aqueles que abandonam as grandes cidades em busca de um refúgio rural ou provinciano, acreditando que a simples distância física os preservará. Em vez disso, ele escolhe montar o tigre, permanece imerso no coração da dissolução contemporânea, vivendo no meio urbano e no turbilhão da era, sem jamais se deixar engolir pela vida dissoluta e massificada que o cerca. Utiliza o próprio movimento acelerado da modernidade como um impulso para a liberação interior radical e uma autossuperação constante. O caos, o relativismo e a liberdade sem limites e a aceleração destrutiva deixaram de ser ameaças e transformaram-se em combustível preciso para fortalecer sua soberania espiritual. Os processos que dissolvem o mundo antigo tornam-se para ele oportunidade privilegiada de transcendência. Quanto mais intensa é a corrente dissolvente, mais ela serve para polir e afirmar aquilo que nele é incondicionado e superior. Assim, cavalgar o tigre não é uma atitude de compromisso ou resignação, mas uma estratégia ativa e diferenciada do homem que possui duas naturezas, a humana e a transcendente, capaz de transformar a própria destruição da era em via de realização espiritual e de afirmação de uma presença que permanece invulnerável no centro da tormenta. Isso envolve uma postura de apolitia, o desapego da política militante moderna, a construção de uma invulnerabilidade interior e uma ética ativa. Seguir a própria lei, não a moral coletiva. Praticar um ascetismo viril, controlar impulsos e manter a distância mesmo estando imerso no mundo. Evola nota que, paradoxalmente, em tempos como Kali Yuga, caminhos heréticos ou de mão esquerda com certos aspectos do Tantra podem ser mais eficazes, pois exploram as próprias forças dissolventes para fins de realização superior. Perspectiva final e cíclica. Embora o tom seja de realismo duro, o mundo tradicional como o vemos não voltará nessa era. Evola também mantém uma visão cíclica. Após o fim da Kali Yuga virá um novo Satya Yuga. O homem diferenciado não age por otimismo ingênuo ou pessimismo paralisante, mas por uma dignidade ontológica, preservando o que é eterno dentro de si, mesmo em pé no meio das ruínas. Em resumo, Kali Yuga não é apenas um diagnóstico pessimista para Evola, é um contexto inexplicável que justifica toda a estratégia existencial do livro. Sem entendê-la, não se compreende por que cavalgar o tigre é a única atitude digna e eficaz para quem não quer ser devorado por ela. Agora eu vou falar da distinção do homem de Evola e do homem do Last Man do Nietzsche. Nietzsche contrapõe o último homem, o Last Man, ao Ubermensch, o super-homem, que afirma a vida, cria valores próprios, abraça o caos e o eterno retorno e supera o humano através da vontade de poder e amor ao destino, amor fati. O homem que cavalga o tigre, de Evola. No livro, Evola dirige-se a um homem diferenciado, o aristocrata da alma, um tipo raro que não pertence espiritualmente ao mundo moderno. Diante da Kali Yuga, era de dissolução total, niilismo e caos, ele não luta contra o tigre, a força destrutiva e acelerada da modernidade de frente, que seria suicídio, nem se rende a ele. Em vez disso, ele monta no tigre e usa o seu próprio movimento caótico da era como um impulso para sua liberação interior e autossuperação, mantendo soberania espiritual até o tigre se esgotar. Quais são as características principais desse homem?
Esse homem cultiva uma distância interior profunda que o torna invulnerável mesmo quando plenamente imerso nas agitações do mundo contemporâneo, preservando uma soberania espiritual que nada externo consegue abalar. Ele segue rigorosamente a sua própria lei, uma autonomia existencial radical que o afasta tanto do conformismo coletivo quanto das ilusões do individualismo hedonista, praticando um ascetismo ativo e viril que o impulsiona a buscar deliberadamente o difícil, o risco e a dor, não como fontes de prazer, mas como instrumentos necessários de fortalecimento e superação. Não se deixa atormentar pela busca da felicidade, do conforto material ou da aprovação alheia, pois suas ações brotam de uma dimensão que transcende o mero plano da vida imanente e do ego pessoal, orientando-se por um dever superior e por uma ordem de valores que permanece invisível aos olhos da maioria. Adota uma postura firme de apolitia, um desapego político militante que rejeita tanto o ativismo ilusório das causas modernas quanto o conformismo passivo, mantendo-se livre-se das correntes partidárias e ideológicas sem jamais se retirar do mundo. Por fim, ele transforma o niilismo contemporâneo, com suas liberdades sem limites, seu relativismo dissolvente e sua dissolução de todos os referenciais em niilismo ativo, utilizando precisamente as forças de desagregação da modernidade como ferramentas para transcender o humano ordinário e afirmar uma existência diferenciada, superior e incondicionada. Então, Evola admira profundamente Nietzsche, especialmente sua diagnose do niilismo, Deus está morto. Sua crítica à moral cristã de escravo, ao igualitarismo e à decadência moderna, mas considera sua solução incompleta e, em última análise, insuficiente. Nietzsche fica preso na imanência, enquanto Evola introduz uma dimensão de transcendência ancorada na tradição eterna. O Übermensch de Nietzsche surge no horizonte após a morte de Deus e o avanço do niilismo europeu, quando o homem atual já não representa um fim em si mesmo, mas apenas uma ponte a ser superada, pois o homem é algo que deve ser superado. Ele cria os seus próprios valores em um mundo desprovido de sentido divino ou moral absoluto, afirmando a vida de maneira radical por meio do amor fati, da vontade de poder e da disposição para aceitar o eterno retorno. Supera o último homem aquele ser pequeno, confortável, hedonista e conformista que se contenta com a mediocridade, revelando-se criativo, destruidor de velhos ídolos, individualista extremo e capaz de afirmar o caos e a terra, pois o super-homem será o sentido da terra. Tudo se desenrola no plano puramente imanente. A vida, o corpo, os instintos, a vontade de poder constitui sua única realidade, sem recurso a qualquer dimensão transcendente além da existência terrena. Nietzsche propõe assim uma superação ativa e afirmação da vida, embora Evola identifique nisso o risco de um subjetivismo e arbitrariedade que podem dissolver-se sem âncora superior. Já o homem diferenciado que cavalga o tigre, segundo Julius Evola, emerge no contexto do Kali Yuga, a era de dissolução total em que a modernidade se representa como um tigre caótico, acelerado e destrutivo, niilismo, massificação, relativismo, força que não pode ser enfrentada diferente nem fugida. Ele mantém uma distância interior e uma invulnerabilidade espiritual, mesmo imerso nesse caos, sem criar valores novos como o Übermensch, mas alinhando-se aos princípios eternos da tradição, hierarquia, ordem metafísica e transcendência. Pratica um niilismo ativo transformado, utilizando as forças dissolventes da era, liberdade sem limites, risco, dor como um combustível para a autossuperação e liberação interior. Adota a apolitia, um desapego militante da política, e um ascetismo viril, que Evola descreve como um dionisianismo apolíneo, uma abertura intensa à vida, mas sempre controlada por um princípio superior e lúcido. Possui duas naturezas, uma pessoal e humana, outra transcendente, aquilo que está além da vida, que lhe confere uma base sólida e objetiva que Nietzsche não possui, permitindo-lhe cavalgar o tigre sem ser devorado por ele e transformar a dissolução moderna em meio de uma realização espiritual diferenciada. O objetivo não é afirmar a vida
pelo prazer ou pela criação de valores, mas conquistar uma soberania ontológica intocável, mesmo em pé no meio das ruínas. Então, como que Evola corrige ou supera Nietzsche? Evola reconhece que Nietzsche formulou bem o problema existencial da modernidade, mas sua solução, seja você mesmo, vontade de poder, super-homem, é nebulosa e perigosa. Sem transcendência consciente, Übermensch pode se degenerar em mero vitalismo, subjetivismo até um novo ídolo, semelhante ao homem do futuro marxista, segundo Evola. O homem diferenciado incorpora muitos traços nietzschianos: a força, a autonomia, desprezo pelo conforto, aceitação do difícil, mas os vira de cabeça para baixo ao ancorá-los em algo eterno e supra-individual. Evola fala explicitamente em um super-homem corrigido, ou positivo, que pratica um ativismo impessoal que se manifesta como ação pura, realizada por si mesma, sem apego ao sucesso ou ao fracasso, ao resultado ou ao reconhecimento externo, pois sua conduta brota de uma dimensão que transcende o cálculo pessoal e a preocupação com fruto da ação. Mantém uma invulnerabilidade interior absoluta, uma distância espiritual que o preserva intacto, mesmo quando imerso nas mais violentas turbulências do mundo, permitindo-lhe agir com plena intensidade sem jamais ser arrastado ou ferido em sua essência. Cultivam uma abertura controlada à intensidade da vida, um equilíbrio superior entre o dionísaco e o apolíneo. Entrega-se sem reservas à força, ao risco e à experiência extrema, mas sempre sob o domínio de uma lucidez fria e soberana que impede qualquer dissolução ou perda de si. Desafia-se constantemente a si mesmo, buscando deliberadamente o difícil, perigoso e o doloroso, sem o menor medo de que o eu pessoal sofra ou se desfaça, pois seu centro não reside na personalidade contingente, mas em algo que permanece além dela, impassível e incondicionado. Assim, sua existência se torna uma via de realização ativa e diferenciada, na qual a ação, o risco e a intensidade servem não para afirmar ou salvar o homem comum, mas para consumar a superação do humano e a afirmação de uma presença que cavalga o caos sem ser por ele devorada. Assim, Nietzsche oferece um diagnóstico genial e uma visão heróica, mas ainda presa ao humano e ao imanente. Evola propõe uma estratégia prática de sobrevivência e transcendência para Calígula, usando o próprio diagnóstico nietzschiano, mas elevando-o com a sabedoria tradicional, tantra, esoterismo ocidental e hierarquia eterna. Muitos leitores veem o homem que cavalga o tigre como uma versão mais madura, realista e blindada do Übermensch, para quem vive no fim dos tempos.